Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Essa é a reunião clínica aqui do Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos e da disciplina de Nefrologia da Escola de Medicina. Hoje nós temos a satisfação de receber o Thiago Reis, que vai falar sobre o conceito da hemodiálise expandida. O Thiago é formado pela Universidade de Brasília, depois ele veio para cá para São Paulo, fez residência de nefrologia aqui na Unifesp. A gente vê que vai ficando experiente quando a gente se dá conta que pessoas como o Thiago foram nossos residentes. Eu fui preceptor do Thiago quando ele era residente. E o Thiago está fazendo doutorado em Ciências da Saúde também pela UNB, tem uma experiência internacional bem ampla, assim, muitas conexões. Passou um período grande com o Ronco, que talvez seja um dos nefrologistas mais importantes hoje na atualidade, o Paulo Ronco lá na Itália. O Thiago é muito querido aqui de todos nós, trabalhou aqui no Hospital do Rim, né, foi médico aqui do Hospital do Rim. E obrigado, Thiago, pela sua gentileza de estar aqui, e a palavra é toda sua. Obrigado. Deixa eu só pegar meu telefone aqui para alinhar o tempo. Eu gostaria de agradecer o convite e gostaria de falar para vocês que eu sou, talvez, depois do doutor Hélio, a pessoa mais cética aqui nessa sala. Então, eu não vou passar para vocês nada de empolgação, eu vou tentar ater aos dados das evidências que eu vou falar. Eu não sei, acho que estão me vendo, né? Mas daqui para cima, bom, aqui é um filtro, eu vou passar aqui pela plateia que está aqui, e vou usá-lo também para exemplificar os conceitos que eu estiver me referindo. Esses são os meus conflitos de interesse. Bom, então, no HDU eu fiz essa brincadeira e eu gosto muito desse doce, mas, na verdade, eu trouxe essa imagem e vocês vão entender ao longo da aula, porque ela demonstra exatamente como são feitas as fibras de um fio de diálise. Bom, o que tem a ver os Jogos Olímpicos de Paris com essa minha apresentação? Essa aqui foi a final dos 100 metros, né? Foi a mais histórica dos últimos anos. E aí, já sendo bem objetivo, o que nós temos de evidência entre a superioridade de modalidades dialíticas? A gente tem a hemodiafiltração como melhor modalidade, a hemodiálise expandida, que eu vou falar como uma modalidade que está se mostrando, com a evidência dos últimos 5 anos, superior à hemodiálise, principalmente no que concerne os estudos com desfechos substitutos, avaliando remoção de moléculas, mas sem desfechos clínicos tão exuberantes, e ela está pleiteando ser não inferior à hemodiafiltração, e eu vou explicar esse conceito também. Primeira coisa, a gente tem que se ater à nomenclatura, tá? Então, principalmente para os residentes, vocês vão ouvir a gente falando membrana, dialisador, hemodialisador, todos são sinônimos, mas o ideal é a gente se referir, isso não é uma opinião minha, isso vem de um consenso, a gente se referir a isso como um filtro, para ser uma linguagem universal entre nós. E em relação à terminologia das terapias, então, eu vou falar sobre a hemodiálise expandida e não é estendida. Então, lembrando, a hemodiálise estendida é aquela diálise que tem 6 horas ou mais, a gente vai falar do conceito de expandida, tá? E na literatura, vocês podem achar o termo middle cutoff dialysis, MCO-HD, protein leaking hemodiálise, super high flux hemodiálise, mas todos são a mesma coisa. Então, a gente chama de hemodiálise expandida e a abreviação HDX. Tá? Dos estudos clínicos que eu vou falar, eu gosto sempre de tentar destrinchar o estudo com esse acrônimo chamado PICOT. Então, sempre que vocês se depararem a um estudo, tentem dividir em quem é a população do estudo, qual foi a intervenção feita, quem é o grupo controle, qual é o desfecho e o tempo de segmento. Isso é muito importante para a interpretação. Então, vamos direto para o CONVINCE Trial, publicado no ano passado. Esse foi um estudo em que os pacientes eram pacientes com doença renal crônica dialítica há mais de 3 meses, com mais de 18 anos, e foram recrutados 1.360 pacientes. Qual era a intervenção? Era fazer a hemodiafiltração de alto volume, e alto volume significa mais do que 23 litros de convecção por sessão, eu vou explicar detalhadamente, versus a hemodiálise habitual. Quando a gente fala high flux, é o filtro que a gente usa no dia a dia. E o high não quer dizer em relação à passagem do sangue.
o RAI é em relação à permeabilidade dessa membrana à água. Tá? Então, a gente, no Brasil, também chama isso de filtro de alto fluxo, mas é o filtro que vocês usam no dia a dia, em todos os nossos contextos. O desfecho primário desse estudo era a mortalidade por todas as causas e o tempo de segmento foi de 30 meses. Um parâmetro que é muito importante na interpretação de estudos em diálise é saber qual era o fluxo de sangue médio desses pacientes. E aí, no caso, era um fluxo de sangue de 370 ml por minuto. O ideal é que o fluxo de sangue, tanto para a hemodiálise expandida, que eu vou falar, quanto para a hemodiafiltração, seja de 400 para cima. É claro que muitos pacientes têm limitações, mas essa tem que ser a nossa média. Quando você vê um serviço que faz, seja hemodiálise expandida ou hemodiafiltração, que o fluxo de sangue dos pacientes é 300, eles não vão conseguir entregar o que a terapia pode. Então, não dá. E um outro parâmetro que eram fístulas, 82% dos pacientes com fístula, e isso bate muito com o que o Lúcio falou, que isso se relaciona a melhores desfechos, mas essa não é a realidade do mundo, tá? Nos Estados Unidos isso acontece, na Austrália também, lá é 80%, na Nova Zelândia já é 60%, e isso é uma limitação desse estudo, que reduz um pouco a generabilidade do estudo, porque não reflete a realidade de todos os pacientes. Mas é aquela coisa, quando você quer fazer um estudo muito pragmático para pegar todos os pacientes, você acaba com uma população ultra heterogênea e aí seus resultados são sempre neutros. Então, a gente tem que selecionar um pouco a nossa amostra. Resumindo, a tabela 1 do estudo, que é onde estão as características da população, a média de idade é de 62 anos, os pacientes estavam em diálise de 30 a 35 meses. Quando a gente somava fístula com o enxerto, dava 87%, fluxo de sangue, já falei, 370, e o volume convertido, que eu vou explicar isso, gente, era de 25 litros, tá? Então acima dos 23. E aí vamos direto para os resultados. Então, houve 17% de óbitos no grupo que fez a intervenção, versus 21,9% no grupo controle. Num segmento de 2 anos e meio, isso é muito relevante esse tempo, e houve, então, relevância estatística. Então, os pacientes com a hemodiafiltração tiveram menor mortalidade. Isso, em números relativos, em número absoluto, foi uma redução de 4,6%, em número relativo, 21% de redução. E aí a gente tem o conceito de número necessário para tratar. Então, o número necessário para tratar foi de 22. A cada 22 pacientes que foram colocados na modalidade, houve redução de uma morte no período de 30 meses. E aí, para dar uma dramaticidade no caso, então, nos Estados Unidos há 600 mil pacientes em diálise. Se todos esses pacientes forem convertidos de hemodiálise para hemodiafiltração, em 30 meses, 27 mil vidas seriam salvas. Então, isso dá 9 vezes o número de vítimas do atentado de 11 de setembro. É claro, gente, não dá para você mudar todos, os pacientes têm limitações, mas é só para deixar a aula mais emotiva. Bom, e aí essa publicação, ela saiu no mês passado, ela é uma publicação com dados do Convince, e isso antes do estudo ser feito, então já tinha sido postulado que ia ser feita essa análise em relação à qualidade de vida, tá? E o que a gente observa? Que a linha azul era dos pacientes em HDF, a linha vermelha é dos pacientes em HDF. Lúcio, posso pegar a folha? Só para eu, acho que mostrar com o mouse. Você pode usar aqui também. Estou à vontade. Aqui a ponta e a ponta também distribuída. Não, perfeito. Melhor assim. E passa aqui. Tá bom. Bom, gente, então, aqui no eixo X dessas figuras estaria o tempo, tá? E no eixo Y, a medição de cada um desses parâmetros de qualidade de vida. Primeira realidade que a gente tem que encarar, os nossos pacientes são crônicos. Então, a tendência, independente de HDF ou HD, é os pacientes piorarem, tá? Tanto em a parte física, parte cognitiva e no sumário da parte física em geral. Entretanto, nessas 3 variáveis que eu coloquei aqui, a piora foi menor com o HDF. Então, isso é algo muito encorajador, mas é um banho de realidade. Independente de tudo que a gente faça, nós lidamos com uma doença crônica progressiva. Em relação à avaliação de fadiga, alteração de sono, ansiedade, depressão, não houve diferença entre essas duas modalidades. Lembrando, no período de 30 meses, talvez acompanhando os pacientes por mais tempo, a gente poderia ver uma diferença estatística.
E lembrando que é muito subjetivo, a medida de qualidade de vida é algo bem complexo. Em relação à dor, participação social e no apanhado geral das características mentais, não houve diferença estatística também. Bom, essa era a parte inicial e eu optei por começar por essa parte para vocês saberem o que tem de evidência clínica. E agora a gente vai para a parte mais básica dos conceitos hidrodinâmicos, dos conceitos de diálise propriamente. Então, existem dois principais mecanismos de transporte de massa. O primeiro é a difusão, e uma analogia bem interessante, a difusão, por exemplo, quando você faz um chá. Você coloca um saquinho ali, tem uma maior concentração dos solutos dentro do saquinho e eles vão sair por difusão para a água que está em volta. O segundo conceito é a convecção. A convecção é quando você aplica uma pressão a uma membrana e aí você, por um mecanismo de arraste, junto com a água, você acaba levando moléculas. Então, é quando a gente faz um café expresso. E aí, com esse mecanismo, você consegue remover moléculas maiores. Então, aqui seria a representação de um filtro, esse é o mecanismo de difusão. E nessa imagem, vejam que as bolinhas vermelhas não passam para o lado do dialisato que vai ser desprezado. Já nessa imagem, por aplicar a pressão contra uma membrana, você tem a passagem de moléculas maiores. Então, esse aqui é o conceito de convecção. É aplicar uma pressão numa membrana, então imagine que aqui a fibra oca capilar, o sangue passa aqui por dentro e a máquina aplica uma pressão. E por que isso é relevante? Então, essa análise que eu vou mostrar, você pode passar o filtro aí para os colegas, essa análise que eu vou mostrar, aqui no eixo X a gente tem o fluxo de sangue e no eixo Y o clearance de diferentes moléculas. Então, quando a gente fala da creatinina, que é uma molécula pequena, ela tem 0,11 kilodaltons, a gente vê que existe uma relação linear entre o aumento do fluxo de sangue e o aumento do clearance. Lembrem que eu falei para vocês que o fluxo de sangue é uma variável muito relevante. Entretanto, quando a gente pega uma molécula média, que é maior, a mioglobina, que tem 17 kilodaltons, eu aumentando o fluxo de sangue, eu não tenho um aumento do clearance. Então, eu tenho uma restrição, uma limitação na remoção dessa molécula. E aqui eu vou mostrar duas imagens da síndrome urêmica, que não existe uma definição precisa, mas é um apanhado de várias síndromes e vários sintomas, e a gente não sabe exatamente quem são as moléculas causadoras de cada uma dessas apresentações e o efeito cinético entre o aumento dessas moléculas e o desenvolvimento dessas condições. E o que a gente sabe é que moléculas, e aqui nessa figura a gente tem várias moléculas, como por exemplo a beta-2-nitroglobulina, as cadeias leves kappa, e aqui tem o peso molecular, mostrando que muitas dessas moléculas elas são retidas. A gente viu que a saída de mioglobina, que tem 17 kilodaltons, é pequena com a diálise, e aí a gente acredita que o somatório do acúmulo dessas moléculas se relaciona então com a síndrome urêmica. Aqui é a demonstração então de como é que funciona o circuito de hemodiálise. Aqui eu representei uma fístula arteriovenosa, então o sangue é puxado do paciente pela máquina, ele passa por uma bomba peristáltica, que é a bomba de sangue, passa aqui dentro do filtro e depois vai ser retornado para o paciente. Aí a máquina produz uma solução que a gente chama de dialisato, ela entra pelo filtro, passa por aqui e depois é desprezada. Agora, a hemodiafiltração. Como que a hemodiafiltração funciona? Novamente, o sangue vem do paciente, passa pela bomba de sangue, recebe o anticoagulante e vai passar num filtro. O dialisato é a mesma coisa, ele entra por aqui, depois vai passar por aqui, só que aqui nesse filtro, a máquina aplica uma pressão e vai gerar a ultrafiltração. Mas o nosso objetivo é, em 4 horas, remover 23 litros de líquido do paciente. Isso seria impossível. O paciente ia chocar, ele ia morrer, ele não tem essa quantidade de líquido disponível. Entretanto, isso acontece na passagem do sangue pelo filtro. E depois que o sangue passa pelo filtro, você repõe em proporção igual à quantidade de líquido que saiu aqui. E por que eu faço isso? Então, é porque eu quero usar a força convectiva. Eu preciso da ultrafiltração. Então, eu vou estar aplicando essa pressão aqui e antes do sangue voltar para o paciente, aí eu reponho uma solução que a máquina de diálise produz. Tá? E por que eu preciso de uma máquina adicional? Essa aqui é uma foto que eu tirei nos Estados Unidos, então essa máquina de diálise que a gente tem no dia a dia. Ela tem só uma bomba peristáltica, que é a bomba de sangue. Para fazer a hemodiafiltração, você precisa da bomba de sangue,
mas também, aqui tem 2 bombas adicionais, mas de uma bomba adicional que vai fazer esse processo aqui, ó, da reposição. Então, por isso que eu falei que com uma máquina de diálise habitual, você tem a restrição, você não consegue fazer hemodiafiltração. E aí, como é que começaram os filtros de diálise? Então, a gente tem que voltar para a Revolução Industrial, né, professor Moura? E aqui é o tear mecânico, que é a primeira coisa relevante da Revolução Industrial. E as fibras de diálise são feitas da mesma forma. Então, elas são enroladas aqui em algo que parece um TA. E aqui são imagens, como o professor Hélio falou, isso aqui a gente está falando de 1967. Então, a gente faz há 60 anos o mesmo processo. Aqui, então, é a produção dos filtros, né, de fibra oca. Como é que funciona isso? Agora eu vou voltar naquele doce que eu mostrei no começo da aula. Então, a gente tem essa peça aqui, e aí 2 polímeros vão entrar nessa peça. Um entra pela lateral e o outro entra por cima. E aí a gente vai ter um resultado que é uma fibra que não é oca. E aí, como que o sangue vai conseguir passar aqui dentro? Então, depois que você forma essa fibra que não é oca, ela vai passar por um processo que vai fazer a desnaturação do polímero que estava na parte interna, aqui na parte branca, e aí sim você vai ter uma fibra oca. Depois essa fibra vai passar por outros processos e aí ela vai passar num TA que vai enrolá-la e aí a gente vai ter o filtro. Então cada filtro tem aproximadamente 15 mil fibras ocas e esse aqui é o processo de produção industrial das fibras dos filtros, de todos os filtros que a gente tem disponíveis comercialmente. E aí aqui, esse filtro inclusive é um filtro do mestrado da minha mãe, eu tirei essa foto recentemente, e que ela fez em 2001, a tese dela. Então, ó, lembrando para vocês, ó, o sangue entra por aqui, o nome que a gente usa é inlet, e ele vai sair por aqui. O dialisato, ele entra por essa porta lateral e sai por essa, e não existe um contato direto entre o sangue e o dialisato, porque o sangue está passando no interior das fibras. E aí, eu trouxe aqui para a equipe um filtro, mas quando você abre o filtro, você vai ver que todas essas fibras, elas estão implantadas numa substância meio gelatinosa, e aí o sangue vai ser empurrado contra essas fibras que são ocas e vai passar por aí. Então, aqui, ó, é esse filtro que eu trouxe aqui, se você cortar o filtro, você vai ver, parece cerdas de uma vassoura. E aí o sangue, ele entra por aqui. Agora sim, então, eu vou falar dos 2 filtros principais da apresentação. Então, o nosso filtro do dia a dia é o filtro High Flux. O tamanho médio dos poros desse filtro é de 3 nanômetros. E esse filtro que permite a gente fazer a hemodiálise expandida, ele é um filtro que tem poros um pouco maiores de 5 milímetros. Vocês vão ver que existe uma distribuição gaussiana no tamanho dos poros, porque é impossível você fazer uma membrana que todos os poros sejam iguais. Então, aqui é uma microscopia eletrônica de varredura de uma membrana de médio ponto de corte, a gente vê os poros aqui, e de uma membrana high flux. Vejam que existe uma irregularidade, tá, desses poros. E aí, em 1988, o professor Cláudio Ronco já descreveu o mecanismo de back filtration. E esse é o principal mecanismo que a gente precisa explorar hoje. O que é o back filtration? Tá? Imaginem que o sangue está vindo da esquerda para a direita. Então, o sangue ele entra no filtro e aí aquela pressão que ele tem faz haver um efluxo. Então, o fluido vai sair de dentro da fibra capilar, que estaria aqui, para fora. Se você tem uma membrana muito permeável, em um certo ponto da passagem do sangue pelo filtro, a pressão ali dentro, a pressão hidrostática, fica menor do que a pressão que está no dialisato. E aí você vai ter o movimento inverso, ou seja, o fluido vai vir do dialisato para dentro do sangue. E quando eu aprendi diálise, eu sempre achava que esse fluxo era unidirecional, de dentro da fibra para fora. Mas não, um filtro que a gente usa na hemodiálise do dia a dia, o filtro high flux, que é o filtro alto fluxo, isso acontece. Mas olha só que interessante, nos anos 80, que o professor Ronco falou, que isso era uma condição considerada deletéria, porque a qualidade do dialisato, da produção de água, era inadequada. E aí, você tendo esse movimento de back filtration que ocorria, você poderia estar colocando para dentro do sangue do paciente, por exemplo, endotoxinas ou outras impurezas. Então, naquela época, a membrana que se usava era a membrana de baixo fluxo, ela não tinha esse mecanismo de back filtration, porque ela tinha uma limitação
da sua porosidade, e só que ele descreveu aqui, olha, uma vez que os filtros, que o tratamento de água seja adequado, a gente vai poder utilizar da backfiltration, porque ela é um mecanismo de convecção para retirar moléculas maiores. Então, é como se você estivesse fazendo uma hemodiafiltração sem precisar daquela bomba adicional, daquela máquina diferenciada. Então, isso era o que eu estava fazendo em 1988, enquanto o professor Romo já estava falando do backfiltration, e eu só aprendi o conceito de backfiltration lendo um artigo em 2018, eu terminei minha residência em 2015. Isso não é uma falha da residência do Brasil, isso é no mundo inteiro. Se você fala com residentes de outros lugares, isso não é abordado, e nem nos congressos, né, professor Hélio? Então, no HDU foi interessante, porque o Bernard Camus, que é um especialista nisso, ele falou muito desses mecanismos, e eu acredito que nós, nefrologistas, deveríamos ter conhecimento disso, porque é o que a gente faz todo dia, o nosso arroz com feijão. E foi demonstrado esse mecanismo de uma forma muito elegante pela equipe do professor Ronco. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um circuito extracorpóreo, isso aqui não foi feito com pacientes, tá? E eles colocaram uma solução que ia ser representando o sangue do paciente, eles colocaram albumina marcada com um radiotraçador. A albumina, ela tem 66 kDa, então ela não passa pela membrana. E aí, o que acontece com a albumina quando ela está passando pelo filtro? Inicialmente, a gente vai ter aquela saída de fluidos do filtro. Então, ela vai se concentrando. Quanto mais vermelha ela vai ficando, quer dizer que aqui, no líquido que está passando, ela vai ficando mais concentrada. Mas, a partir de um determinado momento, como a gente tem a backfiltration, então, a retrofiltração, ela se dilui e aí ela sai aqui com a concentração inicial. Então, a backfiltration não é um conceito teórico, ele é um conceito já demonstrado. Então, seria isso aqui, ó. Lembrando, o sangue vem daqui para cá, você tem uma concentração de albumina, uma hemoconcentração pela saída do fluido, e depois, pelo retorno do fluido, você vai ter uma diluição. E aí, olha só que forma elegante de se demonstrar isso. Então, nessa figura no eixo X, a gente tem o tamanho do dialisador, a dimensão do dialisador em centímetros. E no eixo Y, a concentração do radiotraçador, da albumina. Então, a gente vê que, inicialmente, você vai ter uma redução na concentração dela, pelo mecanismo de saída do fluido de dentro da fibra capilar, e depois você tem uma queda. Enquanto que quando você usa um dialisador de baixo fluxo, aqui não era isso, aqui em 92 não era a membrana MCO. Aqui a gente está falando de filtro high fluxo, que a gente usa no dia a dia. Quando você compara a uma membrana que era utilizada na época, que era de cuprofano, que é uma membrana de baixo fluxo, que não faz a backfiltration, a gente vê que a concentração da albumina ela se mantém praticamente estável ao longo de toda a passagem. Então, isso foi demonstrado. E, realmente, o progresso na diálise é dessa forma, é muito lento. E aí, eu vou falar para vocês agora da importância do fluxo de sangue para que essas modalidades sejam efetivas. Então, aqui, ó, nessa primeira linha tem o fluxo de sangue de 300, usando agora, estou falando das membranas de médio ponto de corte, que permite a gente fazer HDX, uma membrana de 1,7 metros quadrados de área. Com o fluxo de sangue de 300, esse é o meu clearance convertivo, essa é a minha backfiltration. Se eu aumento a área da membrana, eu aumento um pouco a minha backfiltration. Quando eu aumento o fluxo de sangue para 400, a backfiltration salta de 29 para 41, e usando uma membrana com a área maior, de 31 para 52. Por isso que é fundamental usar o maior fluxo de sangue possível, e, gente, não existe uma relação entre fluxo de sangue e risco de hipotensão intradialítica, tá? É risco que se chama de instabilidade. E para você atingir um fluxo de sangue nessa monta, você precisa, então, de ter agulhas para função de fístula, pelo menos de gauge 15 ou 14. A de gauge 16, você não vai atingir isso. Então, é importante a gente estar em cima, saber quais são as agulhas que os nossos pacientes estão usando e tentar sempre usar a agulha de maior calibre. Aqui eu já mostrei para vocês antes qual é o diâmetro dos poros, né, do filtro high flux ou do filtro de médio ponto de corte. E aí uma preocupação era, olha, uma vez que eu estou falando de poros maiores, será que eu não vou perder moléculas que nem a albumina? E, de fato, quando você compara a hemodiálise convencional, se perde menos de 1 grama por sessão, versus a hemodiálise expandida, que se perde 2 a 3 gramas de sessão, há uma maior perda de albumina. Porém, isso acontece também na hemodiafiltração.
Então, não é algo exclusivo. A gente sabe que a hemodiafiltração é um procedimento seguro, então essa perda de 2 a 3 gramas ela não é relevante. E, aludindo à diálise peritoneal, então, numa sessão de diálise peritoneal, perdem-se 5 gramas e os pacientes vão bem. Tá? Então, isso não é uma preocupação. Mostrando, né, gente, que essa perda aqui de 3 gramas acontece na passagem do sangue aqui no filtro pelo mecanismo de convecção. E aí, agora eu vou começar a falar de estudos. Na verdade, esse é um estudo, gente, com desfechos substitutos, tá? Que em inglês é o que a gente chama de surrogate markers. Então, quem era o PIPOT, a população? Foram 23 pacientes que faziam hemodiálise, e esses pacientes tinham um tempo de terapia de 288 minutos. Então, isso é relevante para a gente interpretar o estudo, porque é do centro do professor Maduel, em Barcelona. E lá os pacientes fazem sessões de quase 5 horas. Então, sempre que a gente for comparar os resultados dos estudos do Maduel, seja para HDX ou HDF, a gente tem que ter isso em consideração. Se você faz uma sessão mais longa, você vai conseguir remover mais moléculas. Fluxo de sangue excelente, 439 ml por minuto. E aí a dose convectiva era de 113 ml por minuto. Só voltando aqui, para nós atingirmos os 23 litros de uma sessão adequada de hemodiafiltração, a gente tem que trabalhar com mais de 95 ml por minuto, tá? 23 litros em 4 horas. Então, para a execução de HDF aqui, tinha um fluxo de reposição adequado. E aí, Lúcio, olha ali, fluxo dialisado. Enquanto os americanos trabalham com 800, que não faz sentido, aqui, se você soma 400, que é o que a máquina produz, mais isso aqui que a máquina produz, a gente está chegando em 500, que é normalmente a nossa prescrição habitual de hemodiálise, fluxo dialisado em torno de 500. E aí, o desenho desse estudo foi pegar esses 23 pacientes e colocá-los para fazer uma sessão de diálise convencional, lembrando que a diálise convencional sempre usa o filtro high fluxo, alto fluxo, uma sessão de HDX, de diálise expandida, com diferentes filtros que existem de marcas diferentes, tá? E uma sessão de HDF. E aí o desfecho substituto era ver concentrações de moléculas antes da sessão versus depois da sessão. A gente faz isso mensalmente com a ureia, a gente mede a ureia pré e pós para ter o KTV. Só que o interesse aqui era avaliar moléculas médias, moléculas maiores. E aí foram avaliadas aqui 4 moléculas. Vamos começar pela mioglobina, que tem 17 kDa. Colocando em perspectiva, a creatinina tem 0,11, a ureia tem 0,06, tá? Então, olha só, no eixo X a gente tem as diferentes seções que foram feitas, tá? E aqui é o percentual de remoção, em inglês é o reduction ratio. Então, usando uma membrana high flux, fazendo hemodiálise, a redução foi de 41% da mioglobina. Quando a gente avalia os 4 filtros de médio ponto de corte, a remoção foi em torno de 66%. E aí é legal isso porque a gente vê que independente da empresa que produz esse filtro, apesar de sempre existir um interesse comercial de uma indústria falar que ela é muito superior à outra, a remoção dessas moléculas foi semelhante. Entretanto, na HDF, a remoção foi maior, foi de 75%. Esse padrão se repetiu também com a cadeia kappa, que tem 22 kDa, então, inferioridade aqui da hemodiálise convencional, uma remoção maior com as 4 membranas de médio ponto de corte e uma remoção superior a 84% fazendo hemodiafiltração. Lembrando, a hemodiafiltração sempre usa filtros high flux, alto fluxo. Isso se repetiu também com a prolactina e também se repetiu com a maior molécula dessas que eles estavam avaliando, que eram as cadeias lambda, tá? Que tem 45 kDa. Então, uma superioridade em todos os cenários com significância estatística para HDF. Então, por isso que a gente tem que colocar HDF no topo. Isso é corroborado por desfechos substitutos e a gente tem um CONVINCE, que é um estudo relevante, um estudo com desfechos clínicos. E aí, saindo um pouco da caixa, o que tem a ver eu mostrar aqui um Discman? Bom, essa era a forma que a gente ouvia música nos anos 90, a gente tinha uma limitação tecnológica. E essa é a forma que a gente ouve nos últimos anos. Então, com a HDX, de uma certa forma, com a tecnologia, a gente tem
um filtro que talvez proporcione algo semelhante do que uma máquina que era necessária. Então, houve uma miniaturização de um processo. Tá? E agora, eu já estou nos slides finais, eu vou falar de um conceito em pesquisa clínica chamada não inferioridade. O que quer dizer a não inferioridade? Então, a gente tem aqui uma forest plot, e essa aqui é a linha do zero, quando a gente está comparando dois tratamentos, tá? Se o resultado final médio de um tratamento vier para cá, e a distribuição de 95% da amostra não cruzar a linha do 1, a gente tem uma superioridade desse tratamento, tá? E isso é o que a gente vê no dia a dia. Se o resultado for para cá, para o lado esquerdo, a gente vai ter uma superioridade desse outro tratamento, tá? Então, isso é o que a gente vê no dia a dia. E o que quer dizer a não inferioridade? É eu criar uma outra linha e, em termos bem simples, o que eu quero dizer é assim, ó, se o meu resultado for aqui, ele não cruzar essa linha que eu criei, o meu tratamento é inferior, é pior, mas é um pior aceitável. Então, quando você fala que uma coisa é não inferior à outra, o que nós, leigos, temos o que a gente faz? O nosso intelecto galopante faz? A gente fala, se não é inferior, é igual. Não é igual. Se não é inferior, é um pior, mas é um pior clinicamente aceitável. Então, vou tentar colocar um exemplo. Digamos que a gente tem 2 antibióticos. Um é endovenoso e o paciente tem uma melhora de pneumonia com 9 dias. E o outro é oral. E o paciente tem uma melhora da pneumonia depois de 10 dias. Qual é o melhor deles? É o de 9 dias. Mas você levando em consideração todo o contexto, sendo o outro não inferior, eu acho que vale a pena a gente dar um inferior por outras situações, né? Levando em consideração outras variáveis. E aí, esse aqui é o estudo principal comparando a HDF, hemodiafiltração, com HDX. É o estudo que tem um acrônimo MOTHER, é um estudo que ainda não foi publicado, tá? E aí vamos para o desenho do estudo. Quem são os pacientes? Então, são pacientes em diálise que estejam em diálise de 3 a 24 meses. Aqui já tem uma diferença no CONVINCE. O CONVINCE eram mais de 3 meses, tá? E a gente sabe que a diálise a doença hemorroidialítica é uma síndrome, né? Que ela é progressiva, degenerativa. E o espaço amostral aqui também é um pouco menor, 500 pacientes. A intervenção foi a HDX e o grupo controle não era diálise convencional, era HDF. Os desfechos eram a mortalidade global, mortalidade cardiovascular e eventos cardiovasculares. Então, gente, isso aqui já tem uma grande diferença do CONVINCE, porque aqui, se o paciente infartasse ou tivesse um AVC, ele pontuava já como um desfecho primário, enquanto que no CONVINCE era só mortalidade. Tá? Então, isso é muito relevante e a gente chama isso em pesquisa clínica de desfechos primários compostos. E o tempo de segmento foi de 24 meses, enquanto que vocês viram aqui no CONVINCE era de 30 meses. Tá? Fluxo de sangue médio era semelhante ao do CONVINCE, 370 ml por minuto, mas aqui um percentual menor de pacientes com fístula. Isso é interessante porque representa mais a realidade da maior parte dos países. Então, o desenho do estudo era pegar esses pacientes, randomizá-los para fazer 24 meses de HDX versus 24 meses de HDF. Vocês querem fazer alguma pergunta ou a gente deixa para o final? Beleza. Então, aqui, a gente tem uma curva de Kaplan-Meier, não para avaliação da mortalidade, mas para avaliação daqueles desfechos primários compostos, tá? Em vermelho está HDX e em negro aqui a HDF. E aí a gente vê que ao longo de 24 meses, em relação aos desfechos primários, não houve diferença entre essas duas modalidades. Quando a gente passa para avaliação exclusiva de mortalidade, e aí aqui cabe uma pausa para falar, quando a gente avalia só um dos desfechos que compõem o desfecho primário composto, essa é uma análise que a gente fala que é exploratória, ela não é confirmatória, porque a amostra, o espaço amostral, não foi calculado para demonstrar isso, ele foi calculado para os 3 desfechos compostos. O fato é que, avaliando a mortalidade isoladamente, não houve diferença estatística entre as duas modalidades. Bom, agora eu vou fazer o comparativo do CONVINCE versus esse estudo, o MOTHER. Então,
a amostra do Convince era praticamente 3 vezes maior, 2,5 vezes maior do que o Mother. A idade média, 62 anos versus 66. O tempo em diálise, 30 a 35 meses versus menos de 24 meses. Então, talvez a população do Convince tinha uma carga maior de doença, era uma população mais doente, digamos assim. Por outro lado, a gente tinha muito mais pacientes com fístula no Convince do que no Mother, fluxo de sangue semelhante, e o volume convectivo dos pacientes do Convince que faziam HDF foi de 25 litros em 4 horas. Nos pacientes do Mother, aqueles que faziam HDF, foi de 27 litros. E aí vamos para os resultados, tá? Então, mortalidade no Convince, em 30 meses, foi de 17% em quem fez HDF, versus 21,9% em quem fez a hemodiálise convencional, com uma significância estatística. No Mother, em 24 meses, a mortalidade dos pacientes em HDF foi 20%. Então, a gente vê que, olha, aqui a gente está falando de populações semelhantes, pacientes que fizeram HDF, mas o resultado foi diferente. A gente não tem comparação estatística entre esses dois resultados, que são de estudos diferentes. No grupo que fez HDX, a mortalidade foi menor, entretanto, sem significância estatística. Então, parece que o estudo atingiu o que foi determinado como não inferioridade. Tá? Lembrando, gente, que aquela margem de não inferioridade, aquela linha tracejada que eu coloquei, ela é algo arbitrário. Então, são os pesquisadores que definem aquilo. Então, é uma coisa ruim, porque tem uma subjetividade naquela análise. Bom, era isso. E aí vamos para mais perguntas. Acho que a gente tem alguns minutos ainda. Fiquem à vontade aí. Obrigado. Obrigado, Thiago, pela apresentação. Excelente, como sempre. O Thiago está aqui à disposição da plateia virtual e da plateia presencial. Eu vou começar dizendo que talvez você tenha me convencido um pouquinho sobre a hemodiafiltração, porque eu gosto mais de café do que de chá. Mas eu tenho algumas coisas aqui para te perguntar, e antes de passar a palavra para a audiência aqui, quando nós estamos falando aí tanto dos dois estudos principais que você mostrou aí, em 3 anos, um em 3 anos, outro em 2 anos, você está falando de uma mortalidade média de 20%. Do ponto de vista de gente generalizar os resultados que esses estudos alcançaram, né, em população europeia, para a população brasileira, que 20% de mortalidade nossa é no primeiro ano de diálise, né, em média, 18% a 20%. O que você acha, assim, que impactaria, por exemplo, se a gente migrasse das hemodiálises convencionais que a gente faz para esse conceito de hemodiálise expandida que você trouxe aí, em termos de mortalidade na nossa população? Num cenário abstrato, assim, porque a gente não tem dados, e assim, o que eles alcançaram de média de mortalidade lá em 2, 3 anos é o que a gente tem aqui já no primeiro ano de diálise. Ou essa mortalidade mais alta que a gente tem não tem a ver exatamente com a diálise, mas com o paciente entra em diálise? Eu acho que é isso. Então, eu acho que se o paciente entra em diálise com um catéter, não entra com fístula, se ele não tem acesso a uma atenção primária, secundária e terciária adequadas, eu acho que independente da modalidade que você vai colocar o paciente, esses outros fatores vão ter um peso maior, e aí a gente talvez não veria, eu acho que a gente não veria redução de mortalidade. Então, acho que o contexto geral seria mais relevante do que só uma mudança de modalidade. Uma outra pergunta aqui, porque tinha visto isso na vez que se apresentou lá no HBU, me chamou a atenção. Tudo bem que é uma quantidade pequena de albumina que se perde a mais quando você tem esse princípio. Mas isso em toda diálise, né? Isso tem algum impacto em termos de sarcopenia, de desenvolvimento de sarcopenia e, eventualmente, no futuro de qualidade de vida, ou você acha que não? Não, eu não mostrei um estudo aqui, mas num segmento de 6 meses, e em outros estudos a gente até executou um estudo desse, com todas as limitações em 2020, o que a gente vê em relação à concentração da albumina sérica do paciente? Nos primeiros 2 meses com a terapia de HDX tem uma queda, e aí depois tem um retorno ao Benzylimab.
existe diferença estatística, então existe uma queda com significância estatística, mas eu acho que ela não se reflete em uma significância biológica, que a albumina dos pacientes vai de 4 para 3,9, por exemplo. E isso acontece também com o HDF, não é só com o HDX. Então, eu acredito que não tem uma relevância, e a gente tem muitos dados hoje em dia que a albumina em si, ela só é um marcador de um quadro inflamatório, então a albumina em si, ela não se associa a piores, ela se associa a piores desfechos, mas ela não se correlaciona de uma forma causal, então existe uma relação de causalidade entre a albumina e piores desfechos. Se a gente tiver que modificar, assim, hoje a predominância dos pacientes em terapia renal substitutiva no Brasil é de hemodiálise, né, 90% está sobre hemodiálise, 90%, nós estamos falando aí de 170 mil pessoas, e a grande maioria pelo sistema público de saúde. Isso tudo custa 4 bilhões ao sistema público de saúde, que é uma parcela não desprezível do orçamento para a saúde, para a terapia de uma única doença. Né? Se assim, agora, tendo em vista tudo isso que se apresentou e se convence a gente que tem aqui 3 estratégias e essa expandida, ela é igual ou não inferior à hemodiafiltração, talvez seja mais barata, porque você não precisa mudar o parque de máquinas. O quanto que isso daria de incremento no custo do sistema público de saúde em comparação à hemodiálise? Bom, então, o valor de um filtro alto fluxo, high fluxo, ele pode variar aí se você conseguir uma compra de um container da China de R$20, sem menosprezar, acho que inclusive é igual, até R$120. E o que a gente usa no dia a dia são esses mais baratos, aí, de R$20, R$30, enfim. Atualmente, a última vez que eu fui atrás do dado, um filtro de médio ponto de corte, ele custa em torno de R$120. Então, acho que a primeira coisa que deveria acontecer para, economicamente, a nível populacional, isso se tornar viável, era que houvesse uma redução do preço. Mas, como o investimento da indústria de chegar, fazer os estudos clínicos e desenvolver aquilo, é igual a outras medicações. Então, o custo é muito grande e com uma prerrogativa comercial. Antes de eu passar para o professor Luiz Moura, que está ali inquieto para fazer os comentários dele, do Dr. Hélio e dos demais, minha última pergunta. Se eu entendi bem, então, você só precisa fazer basicamente 2 ajustes, né? Ter um fluxo de sangue adequado e mudar o filtro. A máquina é a mesma e o restante é o fluxo. É isso. É isso. Luiz Moura. Tá vendo, Letícia? Eles me provocam. Não é que eu tenha um temperamento difícil. Eles me provocam. Tiago, uma coisa interessante. Fazendo para você um paralelo entre biópsia e diâmetro do fígado e agulha de punção da fístula. Quanto maior o calibre, melhor. Eu concordo, eu faço biópsias, e aí, indo para as evidências, a gente não tem evidência de que usar um calibre maior relaciona a mais complicações, então a gente tem segurança de fazer isso, e eu concordo, 100%. Doutor Hélio. Vem aqui, doutor Hélio. Parabéns, acho que foi bastante ilustrativo e todos puderam realmente ou aprender pela primeira vez ou relembrar esses conceitos básicos tão importantes. Você tocou num ponto importante, e isso talvez também foi bastante relevante para o nosso grupo, de como fazer uma análise crítica dos estudos, né? Através desse famoso PICOT, né? Que nós ensinamos no primeiro ano da medicina. Um ponto que eu gostaria que você explorasse, baseado nesses estudos que você mostrou, é a diferença entre o risco absoluto e relativo. No seu estudo, o risco absoluto de superioridade foi de 4%. Foi. O risco absoluto um pouco mais do que 20%. Né? O relativo. O relativo.
Você transportou essa diferença, né, claro, para fazer uma analogia para a população mundial dos Estados Unidos. Tá? Mas a população que participa do estudo é extremamente selecionada. Certo? Certo. E, com certeza, a maioria dos pacientes em diálise não poderiam participar desse estudo. Certo? E aí nós vamos para análises um pouco mais sofisticadas. Certo? E que a gente fala aqui é análise de múltiplas variáveis. Nesses estudos, foi identificado que o tipo de diálise foi um fator independente associado com mortalidade ou não. Foi. Isso foi demonstrado. Então, porque, apesar dos grupos terem critérios de inclusão bastante semelhantes, existe uma heterogeneidade dessa população. Nas variáveis demográficas que eles colocaram ali, eram, como houve a randomização eu considero que é o processo mais divino que existe, que ela tenta colocar as coisas o mais cético. Não era cético. Tenta, né? Às vezes, sim. Para as variáveis que a gente considera como mais relevantes, acesso, sangue e tudo, isso era equiparável, tanto que nesses estudos eles nem colocam se há diferença estatística entre as variáveis de um lado para o outro, porque você parte do pressuposto que são. Eu entendo a questão de que as populações dos estudos não refletem a população geral, e aí em inglês o termo é generalizability, você generalizar isso, mas aí novamente eu volto naquilo, se a gente fizer um estudo com uma população muito heterogênea, que são estudos pragmáticos, que refletem a vida real, talvez a gente precisasse seguir os pacientes por muito tempo, ou ter populações muito grandes, e um custo muito grande, a indústria não tem mais dinheiro para bancar estudos assim, e aí a gente vai talvez ir para um lado que a gente não consegue mostrar que nada é melhor do que nada, e tem algumas analogias assim do professor Romper, que, por exemplo, não existe evidência que dialisar com acetato é pior do que com bicarbonato, ou que um filtro de cuprofano é pior ou melhor do que um filtro high flux, mas a gente acaba assumindo isso em todas as áreas da medicina. Não, concordo. O ponto aqui é alertar para você ter essa crítica. Sim. Nós estamos diante de um mínimo estudo ainda, né? E que necessita agora confirmação, até mesmo fora das condições de um ensaio clínico randomizado, para realmente ver, em termos de custo e efetividade, se essa terapia realmente vai proporcionar uma solubilidade clínica bastante evidente, que é a mortalidade. Mas aí eu queria até voltar uma pergunta para o senhor, doutor Hélio. Naquela análise de qualidade de vida, qual a relevância que o senhor vê nisso? Assim, eu vejo muita relevância de você ter um paciente com um distúrbio cognitivo menor, independente de mortalidade ou não, porque no final das contas o que o paciente quer ter melhora de qualidade de vida. Sem dúvida, sem dúvida. Existe uma transição recente na área médica em tentar incorporar dentro dos estudos e até na assistência médica variáveis de qualidade de vida. Não só de longevidade, mas sim de qualidade de vida. É claro que isso está no começo ainda, mas esses estudos mostram que essas variáveis serão bastante importantes no futuro, inclusive no desenho dos nossos estudos. Então, é importante, sim, você ter essas variáveis, porque no final das contas, o objetivo da assistência médica é proporcionar qualidade de vida também. Você tem toda a razão nesse ponto. Érica. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Parabéns aí pela aula, foi excelente. Queria saber a sua opinião assim, sobre um futuro direcionamento desses estudos, a gente focar, por exemplo, na população de diabéticos, né? No Convince Trial aí que você mostrou, acho que 1/3, né, dos pacientes eram diabéticos, e o desfecho de mortalidade não foi diferente, né, entre HDF e hemodiálise para os pacientes, e essa é uma população de alto risco de mortalidade em diálise. Você vê um direcionamento nesse sentido da gente explorar
a mortalidade nesse subgrupo específico em diálise de pacientes diabéticos? De fato, na análise do subgrupo, né, não houve essa redução de mortalidade, e aí isso é algo interessante que move a gente para pensar num estudo em que essa população, então, a análise estatística, né, o espaço amostral, seja só com esses pacientes, mas aí a gente tem que ter aquela parcimônia dos estudos, das análises de subgrupos, né, que é um número menor de pacientes. Então, talvez a gente não consiga demonstrar uma superioridade, porque se tratava de um número menor. Eu acho super interessante a gente pensar em estudos desenhados para uma população mais específica quanto essa, e aí talvez a gente individualizar mais o tratamento na diálise. Então, olha, esse paciente aqui, por causa disso, ele vai receber esse tratamento. Porém, sendo bem realista, a gente não tem perspectiva de quando que esses estudos vão acontecer, pelo investimento necessário. Então, às vezes a gente vai ter que se contentar com os dados que a gente tem no momento, né? E aí fazer as extrapolações. Infelizmente, é assim. Tiago, por que a hemodiafiltração, os europeus são tão apaixonados por ela, mas ela está sendo convencida dos americanos? O que você acha que está acontecendo? Eu espero que não haja americanos aqui, mas... Vai com calma, pode ser que tenha na audiência. A maioria deles não entende o que acontece na diálise. Então, você vai nos Estados Unidos e você vê fluxo de dialisato de 800, então eu até faço um autoconvite depois para dar uma aula só sobre diálise. É demonstrado, gente, o fluxo, se o paciente tem um fluxo de sangue, por exemplo, de 300, não adianta aumentar o dialisato para 400, 500. Então, assim, quando você está falando de uma população, um país em que nos centros de diálise não há médicos, muitos pacientes entram em diálise sem ter fístula. Então, eu acho que a nossa população dialítica é muito desprezada. Eu acho que nos Estados Unidos eu vejo isso, assim, não sei a sua visão. Então, as pessoas estarem tranquilas lá nos Estados Unidos com 20% de mortalidade e no Congresso Americano de Nefrologia só se falar de nefropatia por IgA, tem alguma coisa muito errada aí. Eu vou inverter a pergunta, então. Porque ainda sem hemodiafiltração, os japoneses têm 5% de mortalidade de diálise. O que tem de tão diferente? E é uma população até mais idosa, assim, né? E com cargas de comorbidades um pouco diferentes, né? Porque a diabetes no Japão é um pouco diferente, assim, do padrão síndrome plurimetabólica que a gente vê normalmente, assim. Eu penso mais, eu estou fazendo essas provocações, mas pensando num contexto de saúde pública, assim, se a gente tem que migrar para uma nova estratégia predominante de terapia renal substitutiva, é lógico que o investimento público precisa trazer um grande impacto de vidas salvas, né? Mesmo antes de você ter disponível fluxo clearance convectivo para pacientes crônicos, os japoneses já tinham uma taxa de letalidade, de mortalidade em diálise muito abaixo do europeu, por exemplo. Assim, no que a gente pode melhorar? Claro que tem a questão da entrada da diálise, que é um problema dramático no Brasil, mas mesmo os pacientes que sobreviveram a esse período, que estão prevalentes em diálise, a mortalidade ainda é alta aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Mas, assim, se a gente for pensar em outras estratégias, o que você acha que mais a gente pode incrementar, que não apenas a mudança da prescrição, ou do fluxo, ou do filtro? Bom, realmente no Japão os desfechos são bem melhores, mas eles não fazem estudos randomizados no Japão, então a maioria das vezes a gente pega dados de vida real. E, por exemplo, um dado interessante lá é que os filtros com área maior, que a gente sabe que tem uma capacidade maior de todos esses processos, se relacionam com melhores desfechos. Mas aí, gente, análise retrospectiva tem muitos vieses, às vezes separaram aqueles filtros para os pacientes que eles acreditavam que iam ter uma sobrevida maior, então a gente tem que ter parcimônia nessas análises. Bom, a expectativa de vida no Japão, se eu não me engano, está em 84 anos. E a expectativa de vida no estado do Alabama é de 75 anos. No nosso país também, em vários estados, nessa faixa. Então, eu acho que isso se relaciona com a situação da saúde, da atenção primária, assim.
Mas eu não sei a resposta. Será que na duração da diálise? O tempo da sessão? Então, Tradicionalmente, os japoneses dialisam 5 horas. os dias, E aqui, nos Estados Unidos, as diálises duram 4 horas. eu acho que essa é uma variável relevante, mas eu estou criticando todo mundo hoje, né? No Japão eles fazem, e eu acho não, assim, existem evidências que a forma como eles fazem diálise não é a melhor. O fluxo de sangue lá no Japão é de 200 a 250. Eles fazem muito HDF, mas aquela reposição que eles colocam vem antes da passagem no filtro. Então o sangue é diluído, a eficiência da diálise é menor. Então eu acho que para a gente começar a comparar as coisas com o Japão, a gente tem evidências dos estudos deles, né? Então é aquela questão de generalizar. A gente pode generalizar uma população tão diferente. Então, eu não acho que eles poderiam fazer diálise, eles poderiam ter desfechos melhores, eu acho. Você provocou com a nefropatia pela diálise e a Eu gostei, obrigada, viu? Não vou falar nada de nefropatia peligial. Eu quero perguntar se esse número de 20% que vocês falaram de mortalidade, que você comentou... Do Brasil ou do estudo? Do estudo. A gente tem esse número semelhante, por exemplo, dos pacientes em diálise peritoneal. Em um ano, quantos pacientes em diálise peritoneal vão a óbito? Olha, eu não sei esse dado. Isso é uma coisa que eu comecei a pensar durante a apresentação. E tem só aquele viés que, às vezes, em outros países, não no Brasil, que a gente, muitas vezes, no Brasil, coloca em peritoneal aquele paciente que não consegue mais fazer diálise. Mas, geralmente, é uma população mais jovem, que tem mais autocuidado, então isso favorece a peritoneal. E aí, contra a peritoneal, às vezes, a gente coloca aquele paciente mais paliativo, que aí ele levaria a curva para uma maior mortalidade. Mas eu não sei esse dado objetivamente. E, assim, na diálise peritoneal, a gente sabe que o paciente está dialisando todos os dias. E a gente sabe também que hoje em dia é a realidade os pacientes fazerem hemodiálise diária. Eu queria que você comentasse um pouco essa realidade para nós. Eu sei que você está numa clínica excelente e que essa realidade acontece para vocês, para os seus pacientes. Como que você acha que isso pode se estabelecer aqui para os pacientes do SUS, enfim, na população geral? Eu acho que é insustentável, em qualquer contexto, atualmente, a diálise diária. Então, seja na saúde suplementar ou na saúde pública, os custos ficam muito maiores. A impressão que a gente tem é que os pacientes ficam melhores com a diálise frequente, e isso pode se relacionar principalmente com a volemia, então esquecendo até de moléculas, mas o paciente não vai acumular tanto fluido de uma sessão para outra, mas economicamente não acho viável. Na Europa quase não se faz. Então, se a gente pensasse no mundo ideal, talvez fosse fazer HDF frequente, todos os 6 vezes por semana. Mas eu acho que não... E aí, os estudos que a gente tem, houve melhora de desfechos substitutos, e aí alguns outros parâmetros, como fluido e tudo, mas eu acho que a gente está tentando falar de economizar, assim, eu acho que não tem espaço, infelizmente. Mas a peritoneal, eu concordo, ela é diária, e uma outra variável que os pacientes ficam muito bem peritoneal é a questão de volume. E aí preserva mais a diurese residual. Então, como eu falei, a primeira opção é a peritoneal, para mim, independente dessas outras modalidades. Muito obrigada. Obrigado. Antes de passar a última palavra para você, Thiago, eu queria anunciar a reunião da próxima semana. Então, na próxima terça-feira, o Daniel Wagner dos Santos, que foi médico infectologista aqui do Hospital do Rio durante muitos anos, atualmente está em São Luís do Maranhão, vai falar sobre novos antibióticos. A partir de outubro, a partir do dia 15 de outubro, nós vamos fazer um seminário de farmacologia aplicada nessa reunião, vamos ter uma série de apresentações focadas um pouco na farmacologia, para resgatar os princípios de farmacologia para quem está no dia a dia prescrevendo. Eu fui semana retrasada no Congresso Paulista de Infectologia da aula e eu fiquei impressionado com o que está vindo aí de novidades em termos de antibiótico antifúngico, e acho que é uma boa o Daniel compartilhar isso com a equipe aqui. Então, estão todos contatos. Tiago, obrigado pela sua presença, pela sua apresentação, pela sua gentileza. Antes de passar a última palavra para você, eu vou perguntar se a doutora Maria Letícia quer fazer um comentário sobre a aula, sobre a apresentação, se ela ainda estiver online. Eu estou. Realmente, não posso falar que foi maravilhosa, ele é muito didático, e que foi uma alegria encontrar-me com você, com o professor Moura,
e todos os que eu já conheço. Mas eu achei fantástica. E o pai dele está aqui também, viu? O doutor Evandro está aqui. Fala oi aí, doutor Evandro. Oi, Thiago. Doutor Moura está aí. Um abraço para os dois, espero vê-los em Salvador semana que vem. Tiago, obrigado pela última palavra sua. Bom, obrigado por dar atenção à diálise. Eu acho que a gente tem que discutir isso a nível nacional. E não é uma crítica à minha residência, mas é um geral. Eu acho que nas residências a gente tinha que focar mais em diálise. Então, a gente sai, às vezes, da residência, não estou nem falando de membrana, sem saber examinar uma fístula arteriovenosa, e são coisas muito relevantes na prática do dia a dia. Claro, eu entendo, a gente tem que entender um pouquinho de tudo, mas eu acho que, sendo objetivo, o nosso foco de formação tem que ser diálise, transplante também, obviamente. Nefropatia privilegiada. Eu acho que o nefrologista tem que estar habilitado para fazer um cateter de diálise peritoneal, como eu te falei, porque isso eu acredito que vai ter uma relevância a nível nacional e as pessoas estarem habilitadas nas regiões onde elas estão de resolverem de uma forma bem mais ampla assim os problemas dos pacientes. Obrigado a todos.